Olá pessoal, aqui quem fala é o Alif Cleito e vamos continuar nossa aula e vamos entrar no conceito o que é OOP, tá? Então, o OOP é um estilo orientado a objetos, então é programação orientada a objetos. Então, para que a gente vai usar isso, né? É um método mais rápido e mais fácil de executar, tá? Então, o que é OOP, né? A programação de procedimentos trata de escrever procedimentos ou funções que executam operações em dados. Enquanto a programação orientada a objetos trata de criar objetos que contêm dados e funções. A função orientada a objetos tem várias vantagens sobre a programação procedural. O OOP é mais rápido e fácil de executar. O OOP fornece uma estrutura clara para os programas. Ajuda a manter o código PHP seco, não se repita e facilita a manutenção, modificação e depuração do código. O OOP torna possível criar aplicativos utilizáveis completos e menos código e menor tempo de desenvolvimento. Então, o princípio não se repita é sobre reproduzir a repetição do código. Você deve extrair os códigos comuns ao aplicativo e colocá-los em um único local e reutilizá-los em vez de repeti-lo. Então, o que são classes e objetos? Classes e objetos são dois principais aspectos de programação orientada a objetos. Da ilustração, classe e os objetos. Então, a classe é como se fosse a classificação geral, né? Fruta, por exemplo. E quais são as frutas? Maçã, banana, são os objetos. Outro exemplo, classe carro. Quais são os objetos? Volvo, Audi, Toyota. Então, portanto, uma classe é um modelo para os objetos e o objeto é uma instância de uma classe. Quando os objetos individuais são criados, eles herdam todas as propriedades e comportamento da classe, mas cada objeto terá valores diferentes para propriedades. Veja os próximos capítulos. Classes e objetos. Então, uma classe é um modelo de objetos para objetos, e um objeto é uma instância da classe. Então, vamos supor que temos uma classe chamada fruit. Uma fruta pode ter propriedades como nome, cor, peso. Podemos definir variáveis como name, color, height, weight, para manter os valores dessas propriedades. Quando os objetos individuais, maçã, banana, são criados, eles herdam todas as propriedades e comportamentos da classe, mas cada objeto terá valores diferentes para as propriedades. Então, o primeiro passo é definir uma classe, usando class. A palavra class é a palavra-chave, seguido pelo nome da classe e um par de chaves. Todas as suas propriedades e métodos estão dentro do aparelho. Então, class fruit, por exemplo. Abaixo declaramos uma classe chamada fruit, consiste em duas propriedades, name e color, e dois métodos, setName e getName, para definir e obter a propriedade name. Então, public name, public color. Function setName, né, nome, getName também, certo? Não vai aparecer nada porque é uma função ainda, é uma classe ainda. Beleza, definir objetos. Então, classes não são nada sem objetos. Podemos criar vários objetos de uma classe. Cada objeto tem suas propriedades e métodos definidos na classe, mas eles terão diferentes valores nas propriedades. Objetos de uma classe são criados usando new, palavra. No exemplo abaixo, apple e banana são classes, são instâncias da classe fruit. Então, name, color, name, certo? Então, apple igual a new fruit, banana, new fruit. Apple setName apple, banana setName banana. E aí, se eu executar isso aqui, vai aparecer, ó, apple e banana, porque eu inseri lá na minha classe, certo? Bom, no exemplo, adicionamos o método classFruit para determinar e obter a propriedade color. Então, temos a cor. Então, aqui no name, a gente colocou a cor também. Então, apple, new fruit, setName apple, e name, getName, color, getColor. Nesse caso, passou certinho. Então, setColor passou, certo? Então, PHP, this, né, a palavra this, chave, refere-se ao objeto atual, está disponível apenas dentro de métodos. Então, class fruit, public name, apple, new fruit, exemplo. Então, onde podemos alterar a palavra e o valor da propriedade name? Existem duas maneiras, dentro da classe adicionando setName use this, então this name, tá? Ou fora da classe, então public name, fora da classe, eu posso usar aqui fora da classe, né? O valor do fora da classe. PHP instance of, também é a palavra para verificar se um objeto pertence a uma classe específica. Então, var dump apple instance of fruit pertence à classe fruit. Então, deixa eu ver o que vai retornar aqui. Sim, é verdadeiro, tá? Então, próximo, constructor, tá? O constructor permite inicializar as propriedades de um objeto após a criação do objeto. Se você criar um construct função, o PHP chamará automaticamente essa função quando você criar um objeto a partir de uma classe. Observe que a função construção começa com dois sublinhados. Vemos no exemplo abaixo onde o construtor que nos evita chamar o método setName. Então aqui, ó, function constructor, tá vendo? GetName. Vai funcionar do mesmo jeito, vai aparecer o nome aqui.
Outro exemplo, temos isso aqui. Beleza? Seguindo o destruct. Um destruidor é chamado quando o objeto é destruído, o script é parado ou encerrado. Se você cria uma destruct função, o PHP chamará automaticamente essa função no final do script. Certo? Então, construct, destruct. Outro exemplo, temos aqui isso aqui, né? Modificadores de acesso. Temos também os modificadores de acesso. Pode ter modificadores de acesso que controlam onde eles podem ser acessados. Existem 3 modificadores: Public, Protect, Private. Public, a propriedade, pode ser acessada de qualquer lugar. Protect, a propriedade, pode ser acessada dentro da classe por classes derivadas dessa classe. Private, a propriedade somente pode ser acessada dentro da classe. No exemplo, estou adicionando 3 modificadores. Aqui, se você tentar a propriedade name, funcionar bem, né? No entanto, se você definir por peso, isso resultará em um erro fatal. Então tá aqui. Na verdade, eu não pus para aparecer. No próximo exemplo, adicionamos modificadores de acesso a 2 métodos. Se você tentar chamar a função setColor ou setWeight, isso resultará em um erro fatal, porque elas são protegidas e privadas. Certo? Function setName, function protect, private. Então ela vai dar um erro fatal que não vai dar certo. Bom, seguindo, herança. Então, o conceito de herança. O que é herança? Herança, em programação orientada a objeto, uma classe deriva de outra classe. A classe filho heredará todas as classes, propriedades e métodos públicos e protegidos da classe pai. Além disso, ele pode ter suas propriedades e métodos. Uma classe é definida usando extends. Então aqui, ó, por exemplo, eu construí, fiz um constructor e eu herdei a classe strawberry, né? Herdei das frutas. Então, I am a fruit or a berry. The fruit is a berry and the color is red. Então eu posso passar aqui o que é. E aí aqui é a mensagem, né? E aqui é a propriedade. Então eu herdei daqui da classe fruta o que é uma morango, né? Exemplo explicado: a classe strawberry é herdada da classe fruit, né? Isso significa que a classe strawberry pode usar propriedades públicas, name, color, bem como os métodos públicos, construct e intro da classe fruit, por causa da herança. A classe strawberry também possui seu próprio método message. Tá? Então, herança e o modificador de acesso. No capítulo anterior, né, o protect, usando os protect, pode ser acessado dentro da classe, né? O que significa? Por exemplo, temos um protect aqui. Será que a strawberry pode acessar? Então vemos que ao tentar chamar protect fora da classe recebemos um erro. Então não consigo acessar porque não é protegida, né? E se for público, aí pode funcionar, entendeu? Então protect public function. Então aqui eu usei protect, certo? Mas eu usei uma pública função aqui, ó. Public. Então no exemplo assim, mas protect fora da classe, né? Public métodos irão funcionar bem. Então aqui public e aqui public. Eu não sei. Beleza. No exemplo assim vemos que tudo funciona bem, porque chamamos protect método intro, né? Dentro da classe. Ah, tá. Então, dentro da classe aqui eu chamei o intro. Ah, chamou aqui, ó. Tá. Entendi. Beleza. Substituindo métodos herdados. Então, métodos herdados podem ser substituídos ou redefinindo os métodos. Usa o mesmo nome na classe filho. Veja o exemplo abaixo. Os métodos construct e intro na classe filho substituirá o método construct e intro na classe pai. Então, aqui é o construct intro. Vai substituir esse cara aqui. Então, a palavra-chave final. Final pode ser usado para impedir a herança da classe ou para substituir o método. O final class, eu não vou conseguir, vai dar erro, certo? Mostra uma impedição, substituir então o método. Esse outro exemplo aqui funciona. Funciona não, eu acho que não funciona também, certo? Deixa eu ver se acabou, se tem mais. Ah, tem mais. Constantes da classe, tá? Então as constantes não podem ser alteradas depois de declaradas, né? Constante de classe pode ser útil se você precisar definir alguns dados constantes, tá? Então uma constante classe é declarada dentro de uma classe const. Tá?
Então, as constantes da classe diferenciam maiúscula de minúscula. No entanto, é recomendado nomear essas constantes em todas as letras maiúsculas. Podemos acessar a quantidade fora da classe pelo operador, dois pontos aqui, seguido pelo nome da constante. Então, por exemplo, desse jeito aqui, tá? Deixa eu ver. É exatamente isso mesmo. Ou podemos acessar uma constante dentro da classe self, palavra, seguido de operador. Então temos aqui, ó, self living message. Aí eu chamei a classe bye bye. Certo? Bom, seguindo, deixa eu ver se tem mais. Classes abstratas. São classes e métodos abstratos. Então, classes e métodos abstratos são quando a classe pai tem um método nomeado, mas precisa de sua classe filho para concluir suas tarefas. Então, a classe abstrata é uma classe que contém pelo menos um método abstrato. O método abstrato é um método declarado, mas não implementado no código. Uma classe é um método abstrato definido com abstract. Então, definir aqui, ó, abstract, public, function, só método 1, 2 e 3. Então, a ordem de uma classe abstrata, o método da classe filho, deve ser definido com o mesmo nome e o mesmo modificador de acesso com menos restrito. Portanto, se o método abstrato for definido como protegido, o método da classe filho deverá ser definido como protegido ou público, mas não privado. Além disso, o tipo de número de argumentos necessários deve ser os mesmos. No entanto, as classes filho também podem ser argumentos opcionais. Portanto, quando uma classe filho é herdada de uma classe abstrata, temos as seguintes regras. O método da classe filho deve ser definido com o mesmo nome e redefine o método abstrato pai. O método da classe filho deve ser definido com o mesmo modificador de acesso menos restrito e o número de argumentos necessários deve ser o mesmo. Então, por exemplo, aqui name, public function construct. Eu fiz uma classe abstrata aqui, intro string. Então, eu fiz mesmo nome, tá aqui, ó, public function, tá? Intro string e retorna um. Eu criei uma outra classe também, né? Outra classe e aí depois ele faz essa então eu uso a mesma classe aqui, ó. Eu criei outras classes diferentes usando a mesma classe abstrata. Entendi. Exemplo explicado. As classes Aud, Volvo são herdadas da classe Car. Isso significa que as classes Aud, Volvo e String podem ser usadas public name, bem como o método public construct. Mas intro é um método abstrato que deve ser definido. Então eu defini em cada classe aqui o seu método abstrato. Ou mais exemplos de classes abstratas. Então definiu aqui, ó, uma classe protect, né? E aí chama de prefix name. E aí definiu uma outra classe, né? Que é a herda do parente. E aí definiu aqui, ó, nome. Certo? Então, ó, Mr. John, Mrs. Jane Doe. Ok? Vejamos outro exemplo. O método abstrato possui um argumento e a classe filho tem dois argumentos opcionais que não são definidos no método abstrato pai. Então aqui, ó, tenho aqui, ó, definido, né? Prefix name, ok. E tem um outro nome aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada. Entendi, velho. Dear. Aí passa. Beleza? Deixa eu ver o resto agora. Traços, né? Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Está acabando, né? Acabando já. Então, traços que suporta apenas herança única, tá? Herda só de um pai, né? No trait, né? Isso não é tão usado assim, né? Eu vou dar uma pulada então. Static, métodos estáticos. Os métodos estáticos são chamados diretamente sem criar uma instância de uma classe. Métodos estáticos são declarados como static. Então aqui, ó, public static function. Para o método estático, eu uso o nome da classe dois pontos. Aqui, vejamos o exemplo. Greeting static function hello world. Greeting welcome. Hello world. Certo? Então aqui declaramos o método estático welcome. Em seguida chamamos o método estático usando o nome dois pontos duplos e o nome método estático, tá? Então tem o self também. Então self welcome dentro do constructor. E o public, né? O método public function. Beleza? E o protect. Quer dizer, protect para chamar o método estático classe filho, use parent, palavra. Public ou protect. Pode ser public ou protect. Então temos aqui o método estático.
public website, que o website nem pega não. E aí eu faço instância, certo? E agora as propriedades estáticas, que é o último capítulo, as propriedades então podem ser chamadas diretamente, sem criar classe, instância, classe. Propriedades estáticas são declaradas como static. Então isso aqui a gente já viu, né? O self, a gente acabou de ver, certo? Então terminamos aqui. Então até a próxima